Filipenses, capítulo de número 2, versículo 5 ao versículo de número 11, que diz assim a palavra de Deus: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma do homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu-lhe um nome que é sobre todo nome, para que em o nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, meus irmãos? Eu queria que a igreja repetisse comigo o tema, dissesse comigo: Jesus, nome sobre todo nome. Glória a Deus. Meus irmãos, esses dias estudando, pedindo a Deus uma palavra, e Deus, Ele por bondade, Ele nos confiou uma palavra. Quando nós estudamos o livro de Filipenses, nós percebemos que o apóstolo Paulo, ele vai escrever essa epístola da prisão em Roma. Se nós percebemos e estudamos, nós percebemos que o livro de Filipenses, ele é conhecido como o livro da alegria. Mesmo Paulo estando preso, ele escreve inspirado, claro, pelo Espírito Santo, porque Paulo é só o escritor, mas o autor do livro é Cristo. Paulo estava preso em Roma e escrevendo para a igreja de Filipos, falando sobre as suas aflições, mas ele também transmitia uma palavra sobre a alegria no Senhor Jesus. É tanto, se você for observar os capítulos todos que estão de Filipenses, você vai encontrar 16 vezes falando sobre alegria no texto. Os estudiosos falam que esse capítulo é conhecido como o capítulo da alegria. Mas perceba, irmão, que Paulo, ele divide esses capítulos em 3 partes. Paulo, ele divide esse capítulo em servir, em dar e em crer na fé de Jesus. Mas quando nós olhamos para o capítulo de número 2, que foi o tema escolhido, Paulo, ele vai aqui mostrar para a igreja, que é tanto que alguns estudiosos dizem que aqui ele está escrevendo de uma forma de um hino para a igreja. Perceba que Paulo, ele começa a falar do sofrimento de Jesus, mas ele também vai falar sobre a exaltação do nome de Jesus. Se você vê a Bíblia, por favor, eu queria que você mantesse a Bíblia aberta, porque crente não recebe nada com prato emborcado. Tem que abrir o prato para receber o que Deus tem para falar aqui nessa noite. Se você vê Filipenses capítulo de número 2 e versículo de número 6, diz assim: que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Perceba que Paulo, ele vai retratar Jesus como o homem à forma de Deus, porque a gente sabe que Jesus, ele sempre existiu. Jesus, ele não foi apenas surgiu de Maria, mas se a gente for olhar no texto sagrado lá em João capítulo 1 e versículo 1, ele diz: no princípio era o
verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Perceba que esse verbo aqui, irmão, é Jesus, porque desde o princípio ele já existia. E no verso 3 do capítulo 1 de João também diz: e tudo que se fez, sem ele nada se faria. Todo que foi formado foi através da pessoa bendita de Jesus. Se você for abrir a Bíblia lá em Gênesis capítulo 1 e versículo de número 26, você vai ver Deus dizendo: e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Perceba, irmão, que esse façamos está no plural, ou seja, está o Pai, que é Deus, está o Filho, que é Jesus, e está o Espírito, que é o Espírito Santo. Ou seja, desde o princípio, Jesus, ele já existia, ele já estava assunto ao Pai no céu. Aí talvez você me pergunta dizendo: mas irmão, Jesus não nasceu de Maria. Eu quero dizer aqui, eu quero abrir um parênteses aqui. Jesus viu Maria nascer. Aleluias. Alguém até pensa assim: não, Jesus foi uma semente de Deus dentro do ventre de Maria. Mas Jesus, desde o princípio, ele já existia. Era Maria dentro do ventre da mãe dela, e Jesus dizendo: já estou vendo você, eu já estou te acompanhando você, Maria. Antes de Maria existir, que é a mãe de Jesus, Jesus já estava vendo a história toda de Maria. Jesus já era onisciente, Jesus já era onipotente, Jesus já tinha todo o poder. Aleluia. Olha para seu irmão e diz assim: ele sempre existiu. Aleluia. Ele sempre existiu. Mas, irmão, Jesus, ele vai se despedir da sua glória. Se você acompanhar comigo, por favor, no verso de número 7, diz assim: mas ele aniquilou a si mesmo, tomando o que, irmão? A forma de quê? De servo, fazendo-se semelhante aos homens. Jesus, Deus, ele se esvaziou de si mesmo, tomando a forma de servo, para ser um homem aqui na terra. Por isso que João diz: o verbo se fez carne. Ele se usurpou da sua glória e disse: eu vou descer. Porque, irmão, Jesus, ele não caiu do céu, ele desceu do céu. Quem caiu do céu foi Satanás, porque queria tomar um lugar que não era dele. Mas Jesus foi descido do céu. Ele disse: eu vou descer. Para quê, Jesus? Porque eu quero amar o mundo, eu quero restaurar o mundo. Eu vou me despedir da minha glória, mas eu vou descer, eu vou se esvaziar de mim mesmo, eu vou se humilhar a mim mesmo. Não foi ninguém que humilhou Jesus, foi ele que próprio disse: eu vou se humilhar a si mesmo, eu vou descer por amor a mim e a você. Aleluia. Ele desceu. E perceba que ele disse que ele se tornou uma forma de servo. Porque Jesus não veio para ser servido, mas Jesus veio para servir. Me permita, eu vou abrir um parênteses, mas eu vou voltar para o texto. Nós estamos vivendo um tempo, irmão, que as pessoas querem ser servidas, mas não querem servir. Há uma geração que quer holofotes, há uma geração que quer status, há uma geração que quer fama, que quer aparecer em tudo, mas quando bota para servir não se levanta um. Quando diz: pega uma caixa, vamos para o meio da rua, vamos anunciar Jesus nos quatro cantos de Santa Maria, às vezes não aparece um. Aí diz: ah, irmão, eu sou servo. Não, mas Jesus deixou uma lição para nós, e a lição de Jesus é: o maior é o que serve. Não é aquele que quer aparecer, mas o maior no reino de Deus é o que serve. Ei, quer ser o melhor? Quer ser o maior? Sirva.
Aleluias. Olha para teu irmão e diz assim: você quer ser o maior? Olha para ele, mas lança ele assim com autoridade, diz assim: você quer ser o maior? Quer? Então começa a servi-la. Começa a servi-la. Começa a trabalhar para Jesus. Começa a anunciar o nome de Jesus. Aleluia. Alemanto reuriminência. Certa vez uma mulher chegou e disse: Jesus, coloca meus filhos para ser um destaque entre os demais. Aí Jesus disse: vamos botar ele para servir, porque o maior é o que serve aqui, mulher. Aqui não tem ajeitadinho, aqui não tem alguém que dá o diploma, não. Aqui é ele que vê o coração e diz: é meu filho, está me servindo. Eu achei a Davi, homem segundo o meu coração. Eliabe pensava que estava servindo, mas estava servindo para o homem. Mas Davi estava lá no campo, servindo para o pai dele, dizendo: eu estou cuidando de ovelha, mas papai está me vendo. E vai chegar um tempo que papai vai mandar me chamar, porque eu estou trabalhando para ele. Aí o rei disse: ninguém vai sentar na mesa enquanto Davi não chegar aqui. Abra a boca, vai. Abra a boca. Porque eu estou eu estou sentindo que nessa noite Deus está levantando trabalhadores para anunciar o nome dele, o nome que é sobre todo nome. Levanta a tua mão, por favor, aqui, levanta. Receba unção para pregar, receba graça para falar do nome de Jesus. Quando você abrir a boca e falar o nome de Jesus, demônio vai ter que desaparecer, a enfermidade vai ter que desaparecer, porque esse nome é todo nome. O nome de Jesus é soberano. Quando eu estou sentindo Jesus aqui nessa noite, ele é o nome sobre todo nome. Paulo continua falando de Jesus. Perceba, irmão, que até o verso de número 8, Paulo está falando sobre Jesus que humilhou a si mesmo. Mas quando Paulo fala do verso 9 em diante, ele está falando sobre a exaltação do nome de Jesus. Sabe o que Deus falou comigo através disso? A tua história tem fase. Você não vai subir de um dia para a noite. Você não vai aparecer de um dia para a noite. Ei, vai subindo degrau por degrau. Vai devagar, mas não para. Vai na passada do gado, mas não para. Porque vai chegar um tempo que o Pai está vendo e vai te honrar na terra. Aí a Bíblia diz, irmão, no verso de número 9, no tema que vocês escolheram: pelo que Deus também o exaltou soberanamente, aleluia, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. O Pai pegou Jesus, depois aqui, irmão, já está falando depois que Jesus foi crucificado e foi ressuscitado. Paulo está tratando isso para a igreja. Jesus foi colocado e exaltado, e ele foi exaltado e está à destra do Pai. O Pai lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Irmão, diante desse nome, todo joelho vai ter que se dobrar e confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Aleluias. Não, nós não estamos falando aqui de um Jesus que morreu, mas não ressuscitou, não. Nós estamos falando aqui de um Jesus que ele foi morto, mas ao terceiro dia
ele reviveu. E a Bíblia diz, irmão, que o Pai deu a ele a chave do inferno e da morte. Jesus, ele recebeu todo o poder. Não, Padre Cício, alguém se dobra, mas ele não tem escuta, porque ele não tem ouvido, ele não tem boca e não fala. Mas nós estamos dobrando-se de um nome de Jesus. Esse tem ouvido e fala, esse tem boca e fala com a igreja. E nessa noite Deus nos trouxe aqui para dizer: ei, se você veio adorar o meu nome verdadeiramente, se você veio se quebrantar diante da minha presença, abre a tua boca aqui nessa noite, porque o nome que é sobre todo nome estar aqui no nosso meio, ele estar aqui nessa reunião e está dizendo: eu estou presente, eu estou com você, eu não abro mão de você, porque eu tenho toda a glória sobre. Fecha seus olhos comigo aqui. Sim, fecha seus olhos. Abra a tua boca aqui por 1 minuto, por favor. Abra a boca, vaso. Abra a tua boca, porque nós estamos pregando uma mensagem mais poderosa, que é falando sobre o nome de Jesus. Aqui foi cantado que foram dizendo que esqueceram de falar sobre o céu, só estão falando dos bens materiais. Mas aqui ainda tem uma juventude, aqui ainda tem uma igreja que está pregando o nome de Jesus, ainda está declarando que esse nome é poderoso. Então abra a boca, vai. Abra a boca. Abra a tua boca, vaso. Sim, Alô, Oriminese. Está descendo uma graça sobre nós aqui nessa noite. Essa mensagem não é de YouTube. Essa mensagem foi criada de uma oração de joelho. E eu falei para Deus: Senhor, eu vou pregar a tua palavra, e aonde tiver um coração aberto, aonde tiver um coração disponível, que seja impactado pelo poder que há no teu nome. E nessa noite eu digo: abre a tampa do teu vaso e começa a receber unção, graça, ousadia da parte de Deus. Agora, abra a boca, vai. Abra a boca. Abra a tua boca. Ororiminese, aova, sorré, ataorimi, uva, sorré, barai. Sim, tao, para, ova, sorré, em mim. Alaturimines, aova, sorré, vai. Sim, vai, vaso. O que é que impede dele te tomar aqui nesse pré-congresso? Aleluias. É você mesmo. Ele morreu na cruz, ele se esvaziou de si mesmo para nos investir em nós, para não desistir de nós. E é por isso que nós estamos aqui, e nós não podemos parar de declarar que Ele é, que Ele pode, que Ele manda em tudo, e por ninguém é mandado. Abre a tua boca nessa noite para receber unção, ousadia, graça da parte de Deus. Agora, em nome de Jesus, seja cheia do Espírito Santo de Deus. Agora, em nome de Jesus. Abra a boca. Aleluia. Esse nome é poderoso. Ele é poderoso, Ele é soberano. Aleluias. Oh glória. Esse nome de Jesus, irmão, ele nos constrange, porque é um nome muito poderoso. Às vezes a gente, quando vai orar, a gente fala o nome dele, e às vezes a gente falta palavra para expressar o tão grande e poderoso esse nome é na nossa vida. Aleluia. Diante desse nome,
Ele disse: no meu nome eu vos darei poder. Para onde vocês estiverem e pregar a meu nome, enfermos serão curados, enfermidades desaparecerão, endemoniados serão repreendidos no poder que há no meu nome. Eu vou para o Pai, mas eu vos darei poder, e operarão mais milagres maiores no meu nome. Ei, você carrega a identidade de Deus na tua vida. Você carrega uma autoridade que você tem na sua vida, a autoridade do nome de Jesus na sua boca, na sua vida, no seu coração. Aleluia! Esse nome é soberano. Esse nome não foi apenas alguém que deu, mas esse nome foi o anjo que disse para Maria: você vai conceber um filho, mas o seu nome será Jesus. Esse nome já foi dado do céu para a terra. O nome de Jesus já foi determinado pelos céus. Aleluias. Irmão, no Antigo Testamento, eu vi isso hoje. Tinha 3 tipos de coisas. Tinha sacerdotes, tinha profetas. A Bíblia diz que Saul foi rei, Saul foi profeta, mas Saul não foi sacerdote. Mas Jesus, o que desceu aqui na terra, ele foi rei, ele foi profeta, ele foi sacerdote e ele também é rei. Aleluias. Ele é o rei da glória. Jesus é o rei da glória. Ele tem todo o poder sobre ele. Esse nome é poderoso. Glória a Deus. Esse nome é maravilhoso na nossa vida. E para concluir a mensagem nessa noite, para concluir, o versículo de número 10 diz: porque Deus o exaltou o nome de Jesus, que é sobre todo nome. Aí o versículo de número 11 diz: e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Todos os que estão aqui na terra vão ter que se dobrar diante do nome de Jesus, e vai ter que confessar que Jesus é o Deus da glória do Pai. O macumbeiro vai ter que se dobrar, aqueles que não crê vai ter que confessar, aqueles que dizem assim, zombaram do nome de Jesus, aqueles que não acreditam no nome de Jesus, vão ter que se dobrar e vão ter que confessar que o nome dele é soberano, que o nome dele é grande, que o nome dele é maravilhoso, que o nome dele é conselheiro, que o nome dele é príncipe da paz, que o nome dele é Jesus, que ele é o princípio, ele é o começo, ele é o fim, ele é que tem a chave de Davi, que abre e ninguém pode fechar. Ele é Jesus de Nazaré. O nome dele é soberano. Aleluia. Esse nome é poderoso. Aleluia. Esse nome é poderoso nas nossas vidas. Glória a Deus. Eu queria, para encerrar essa mensagem, eu queria que você olhasse para seu irmão e dissesse: nós estamos debaixo do nome de Jesus, e debaixo do nome de Jesus nós já somos vencedores em Cristo Jesus. Ei, você é vencedor. Ninguém pode arrancar você da presença dele, porque ele colocou o DNA dele na sua vida, e você já é vencedor em Cristo Jesus.